Irmãos, somente alguns conselhos que o Senhor traz avante, e também agradeço a Deus por todo o movimento que o Senhor fez. Quando foi marcado esse evento, foi confirmado, o Senhor mostrou, estamos um tanto preocupados, é natural, principalmente pelo tempo chuvoso que nos encontrávamos, e que se tivesse sido como pensávamos, muito chuvoso, teria acontecido da mesma forma, não teria impedido em nada, mas seria um pouco mais dificultoso e desconfortável. Mas como toda a igreja orou ao Senhor, apresentou esse movimento nas mãos dele, como diz a palavra, bem-aventurados que nele confiam, pois nunca serão envergonhados. E mais uma vez o Senhor veio ao nosso encontro e abençoou poderosamente, como até comentamos esta semana, uma semana antes do evento. Os irmãos observaram que foi uma semana de seca, não choveu, deu serenos de chuva, e assim foi o final de semana também, deu algum sereninho e em nada atrapalhou. Só foi passar o final de semana, os irmãos irem aos seus destinos, e o tempo virou para chuva e choveu bastante. Isto é só uma pequena demonstração clara e literal de que é o Senhor controlando tudo em favor da sua obra. Glória a Deus. Então agradeço a Deus, irmãos, pois em tudo o Senhor nos ouviu, nos atendeu e fez melhor do que todos nós imaginávamos. Bendito é o Senhor. Eu fiquei bastante contente, como todos ficaram também. E grandemente o Senhor nos abençoou, nos surpreendeu em todo o movimento, nas viagens dos irmãos, na chegada, a visitação de Deus, a presença do Senhor esteve mais uma vez junto ao seu povo. Fomos prova viva disso, e a nossa boca hoje está aqui glorificando ao Senhor por tudo isso. E até comentamos conversas com alguns irmãos, e foi notável que o que prevaleceu neste evento, acima de tudo, foi a simplicidade da obra. Simplicidade. Desde, falando literalmente, simplicidade aqui, simplicidade da salina, simplicidade das casas dos irmãos que receberam, simplicidade do terreno, simplicidade da irmandade, simplicidade entre a obra de Deus. Simplicidade nas conversas, simplicidade na hora de louvar ao Senhor, de servir, de se reunir, na hora de se conversar. Prevaleceu a simplicidade da obra. Glória a Deus nas alturas. O Senhor colocou todos assim no mesmo nível. E a simplicidade de Cristo foi exposta, declarada. Prevaleceu só a simplicidade. A parte mais bela desta obra é a simplicidade, pois significa amor de Deus, que está lá naquela plaquinha, no coração dos seus membros, que é o vínculo da perfeição. Tudo isso é um conjunto da caridade, que significa pureza de sentimentos no meio da obra. E isto prevaleceu mais uma vez no nosso meio. Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, bastante contente, é motivo de glorificarmos ao Senhor acima de tudo. E ainda sobre o evento acontecido, que tudo o Senhor abençoou,
poderosamente, e que todos aqui que estávamos e que estamos aqui somos testemunhas que o Senhor falou que não é o último. O Senhor vai preparar outro evento ainda. Falou tanto aqui no púlpito quanto em reunião de oração. O Senhor também, se usando dos seus, falou a mesma coisa. Deu várias confirmações de que teremos um outro evento. Pode ser como aconteceu esse? Pode. Pode ser o maior evento de todos? O Senhor Jesus aparecer nas nuvens, nos chamar e ir embora? Pode. Melhor ainda. Pode ser um evento formal como foi marcado, passado em reunião, agendado com a Irmandade, e tudo colocando ali nos conformes até chegar o dia, um evento bem formal? Pode também. Pode ser um informal, de que do nada o Senhor prepara uma reunião de irmãos, sem ninguém combinar nada, e acontece, e a glória de Deus desce, e tem vários serviços repetidamente, um após o outro? Pode, é um evento. Mas uma coisa é certa, a palavra cumprirá. Glória a Deus. Então, irmãos, como somos um povo sábio, especial, e temos que ser zelosos de boas obras, cabe a nós reforçarmos alguma coisa. O Senhor trouxe agora a necessidade. Não porque aconteceu aqui, os irmãos já vão entender. Sempre nos eventos, como foi o penúltimo, que também o Senhor abençoou poderosamente e que ficou lá o bom cheiro da obra, o bom cheiro, e que ficou lá a chácara de portas abertas. O dono falou: a hora que vocês quiserem é só falar, porque eu gostei muito, nunca recepcionei um povo aqui como este povo. Glória a Deus. E aí ficou a parte mais bela da obra também lá. Mas temos que nos agarrar a isso cada vez mais. E sermos um povo zeloso em todos os sentidos. Zeloso na palavra, não temos dúvidas de que este povo é zeloso. Por isso está aqui. E por isso estamos aqui. Zeloso pela doutrina, pela obra. Mas temos que ser zelosos em todo o conjunto espiritual e material. Então, irmãos, após ter acabado o evento, foi encontrado ao redor aqui da salinha, ao redor da casa, muito lixo, copinhos descartáveis, colherzinha, copinhos das sobremesas que foi servido, jogado para quase todo lugar. Bastante em comparação com a irmandade que estava aqui? Não. Foi pouco, mas um pouco significativo, que se fosse criaturas que tivessem recepcionado, teria ficado feio. Teria ficado algo estranho, vindo de um povo tão especial. Então, como eu falei agora, não está sendo falado isso porque foi aqui na nossa região, nas nossas casas, no nosso quintal. Não. A partir do momento que é aberto o culto aqui, a partir do momento que foi anunciado o dia do evento, nos dias do evento, este lugar aqui não nos pertence. Não nos pertence, pertence ao Senhor, pertence à Irmandade. Então, irmãos, nos próximos, se o Senhor falou que vai ter. Que possamos ser mais zelosos ainda nesta parte, para não ficar o mal cheio. Pois é como diz a palavra, somos um povo que o Senhor nos fez o sal da terra. Bendito é o Senhor, somos nós o sal desta terra, que tempera o mundo. E se formos agirmos de igual modo, que tipo de sal é esse? Então, irmãos, que possamos ser mais zelosos nesta parte. Também foi encontrado na salinha chicletes grudados pelas cadeiras, bancos afora. Irmãos, imagine se fossem criaturas, fossem donos deste local, do recipiente, donos desta chácara,
dono da salinha, e viesse fazer a limpeza depois, como que ia ficar o nosso testemunho? Claro que é uma minoria que faz isso, mas uma minoria que, infelizmente, tem um efeito significativo na parte negativa. Então, irmãos, que possamos ser zelosos nesta parte. De que adianta nós sermos zelosos aqui com a palavra, impecavelmente dentro da doutrina, dentro da graça, beleza, mas lá fora nós jogamos lixo na rua, porque se faz isso em um ajuntamento, faz lá na rua, faz lá na casa, faz no casamento que foi convidado para ir, faz na festa de aniversário que foi convidado para ir, e sempre tem um olhinho olhando e falando, ó, é o crente que jogou lixo, é o crente que foi pulou chiclete na cadeira. Irmãos, como que fica o nosso testemunho? Então é algo aqui, conselhos aqui primários. Então nós, diz a palavra aqui, que possamos ser santos e irrepreensíveis em tudo. Para os que estão de fora, nos vejam e falem, realmente este tem um comportamento de um cristão. Aí alguns ousam falar, mas precisamos adquirir a educação do anjo. Como que vamos falar em educação de anjo, se nem a educação de um ser humano estamos tendo? Devemos partir para a educação do anjo quando já estivermos alinhados com a educação de um ser humano. Então, irmãos, primeiro que chiclete, bala, não se chupa, não se masca dentro de uma sala de oração. Isto é uma falta de respeito com os demais presentes e com o Senhor também. Porque se entrar na sala de um advogado, de uma autoridade maior, não é recebido se estiver mascando chiclete. E aqui, no que difere este local aqui? Está presente aqui a maior autoridade de todos, do céu e da terra. E já presenciei isso muito, não só porque aconteceu o evento, mas em outros cultos, tanto aqui quanto fora. Infelizmente, este mau costume, repartindo bala no meio do culto, mascando chiclete na hora do culto, na hora da palavra. Irmãos, isso é mais que feio. E outra, falo por mim, se tiver alguém mascando chiclete e pedir um hino junto com quem não está mascando chiclete, o hino que vai ser atendido quando eu estiver atendendo é de quem não está mascando chiclete. O outro pode até ter pedido primeiro, mas se não tem educação diante do Senhor, respeito, não merece ser atendido o hino. Isto eu falo por mim, e os irmãos do ministério também podem acatar estes conselhos que o Senhor está dando aqui. Glória a Deus nas alturas. Devemos ser um povo especial e zeloso em tudo. Ah, mas eu joguei o lixo lá, foi eu, deve estar falando comigo. Não sei com quem que o Senhor está falando. Não sei. E se eu tivesse vacilado e jogado no chão, eu estaria, o Senhor é testemunho, eu estaria falando esses conselhos a mesma coisa, porque aqui eu sou só mais um. Ah, mas não tinha lixo perto. Não importa, eu falo por mim, falo pela minha família que conhecemos. Se não tem lixo perto, enfia no bolso do paletó. Guarda na mão, põe na sacolinha, vai, procura um lixo. Leva para casa, lá na tua casa deve ter lixo. Mas que não faça isso, não fica feio. Não é só porque aconteceu aqui. O Senhor é testemunha. E se eu estiver falando isso aqui de caso pensado, porque foi aqui na nossa propriedade, o Senhor vai cobrar. Mas falo sem receio. Se fosse em qualquer outro lugar, também teria que ser falado. Certo, irmãos? Para que nos próximos ajuntamentos, se já foi bom, especial, até agora, que possa ser mais ainda. Bendito é o Senhor. E os pais?
Ah, mas estava chupando chiclete, foi meu filho, foi minha filha. Ensine eles a partir de agora então. Entrou para dentro da sala de oração, vai ter um culto ao Senhor, acabou. Se tiver com bala, com chiclete, jogue fora. Ou espere para chupar depois que acabar. Aqui é falta de educação, de respeito com todos os que estão aqui e com o Senhor também. Que possa ser ensinado isso. Certo, irmãos? Todos nós somos capazes de entender isso. E estes conselhos estão sendo dados com ordem, com autorização do Senhor, com todo o amor, para que possamos crescer diante do Senhor, irrepreensíveis, tanto na palavra, quanto fora dela na nossa vida cotidiana também. Certo, irmãos? São esses conselhos que o Senhor trouxe avante, que possamos guardar e executar em nossas vidas. Deus seja louvado. Amém. Bem, irmãos, as coletas permanecem abertas para a obra da piedade. Então, os irmãos que se sentirem, obedeçam ao Senhor nesta parte, pois sempre tem necessidade. Chamemos mais um hino e aguardaremos a santa palavra. Glória a Deus. 5:2. Cântico 5:2. 52. Amen.
Glória a Deus. Agora estamos, irmãos, na liberdade da Santíssima Palavra. A quem o Senhor mostrar, ou se já mostrou, obedeça ao Senhor nesta parte. Clamemos a Deus em santa comunhão. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Rei que vive, Rei da glória. Santo seja Todo esse grande de glória a Deus. Santo querido Senhor amado. Mostra a sua palavra, irmãos. Primeiro de Reis. Primeiro livro do Reis. Capítulo 19. Reis, primeiro, capítulo 19, verso 8 em diante. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Elias no monte de Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, depois com a minha vida para matirarem." E ele lhe disse: "Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor." E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, e busco a minha vida para matirarem." E o Senhor lhe disse: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou." Partiu, pois, Elias dali,
e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e os servia. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito Senhor. Glória. Glória a Deus. Santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, que o Senhor nos manda esta palavra acerca de Elias. Também um texto muito conhecido e comentado. Mas hoje o Senhor mais uma vez falará conosco por meio dessa palavra, em que fala de Elias, o presbita, o profeta, que o Senhor se usou para defender a sua obra no meio de uma terra corrompida. Bendito é o Senhor. Tinha lá a casa que servia ao Senhor também, e que era uma grande autoridade para influenciar também os demais, e continuasse a servir o Senhor. Mas casou-se com Jezabel e se perverteu, voltou-se para a idolatria e pecou diante de Deus. E com esta aliança se fortificaram e perseguiram os homens de Deus, que temiam ao Senhor, e os quiseram extinguir da face da terra. Glória a Deus. E assim foram fazendo. Mataram uns, mataram outros e foram matando. Os que eram permitidos que ceifassem as suas vidas, o Senhor permitia, pois já era tempo do Senhor escolher. Bendito é o Senhor. Então o Senhor se usava desta forma, para que pudesse escolher. Permitia esta violência, esta perseguição. Glória a Deus nas alturas. O Senhor não estava na violência, não estava na perseguição, mas estava atrás olhando, assim como ele não estava no vento, mas ele estava fora, controlando o vento, o terremoto e o fogo. Assim o Senhor é, e assim o Senhor faz com as demais coisas. Ele está com as rédeas na mão, controlando tudo, e o que é para acontecer, Ele permite, mesmo que vá nos fazer sofrer, mas tudo está ao seu controle. Então o Senhor permitiu com que isso acontecesse, para que conhecessem também o seu nome. O Senhor permite os desafios a Ele, para que depois o Senhor nos derrote os inimigos e o seu nome prevaleça e seja glorificado e temido na terra. Bendito é o Senhor. E aí o Senhor, permitindo isso, uns fugiam por um tempo, depois chegava o tempo de serem mortos, e assim eram feitos. Outros, o Senhor criou um caminho, pois não era o seu tempo ainda de ir embora desta terra. E o Senhor criava o caminho e foram escondidos. Glória a Deus nas alturas. O Senhor se usou lá de um que era temente a Deus e que servia o rei, que era Obadias. Salvo eu, Obadias mesmo. E que escondia os homens de Deus nas cavernas, nos porões,
e ali os alimentava com pão e água. Glória a Deus nas alturas. Mas ele não se corrompia. Servia ao rei e à rainha corruptos, mas ele não se deixou corromper. Assim como no meio da idolatria foi posto José, também não se corrompeu. Foram postos os 4 moços, Daniel e os outros 3 também não se deixaram corromper. E Obadias também não se corrompeu. Santo é o Senhor. E aí guardaram aqueles homens, 7.000, que não se dobraram diante de Baal, recusaram se dobrar à mentira, à idolatria, e não teve por importância a sua vida acima da palavra, mas a palavra de Deus acima de suas vidas, e se sujeitaram a este sofrimento, e foram colocados lá nestes porões, e alimentados com pão e água. Bendito é o Senhor. Aleluia. Outros, o Senhor permitiu, como foi feito com Elias. O Senhor dava o escape a ele, enviava a ele, vai por aqui, fica um tempo aqui, vai para lá, fica tanto tempo lá. E assim os homens, o Senhor ia confundindo-os. Bendito é o Senhor. Aleluia. Tudo isso o Senhor permitia para que lá na frente pudessem realmente confessar: só Deus é Deus desta nação, só Deus é Deus na terra, só Ele é o Deus vivo, só um é o Deus verdadeiro. Glória a Deus nas alturas. O Senhor se usando dos seus, para que lá na frente o seu nome pudesse ser proclamado. Glória ao nome do Senhor, pois o Senhor sempre vai usar dos seus para defender a sua obra, pois foi uma das regras estipuladas entre o Senhor e o nosso inimigo, que nenhum dos dois interferiria de maneira direta e sobrenatural automaticamente nas almas, nas vidas dos seres humanos. Ambas as partes se usariam dos homens para falar com os outros homens. O Senhor se usaria dos seus homens para falar com os seus homens. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aí o Senhor confiava a sua palavra aos corações sinceros, aos homens de Deus tementes, que o temiam com toda a reverência. Glória a Deus nas alturas. E sempre o Senhor revestia os seus, para que pudessem encarar também o inimigo. É tempo de correr, vamos correr. É tempo de parar, então vamos parar. O Senhor falava: é tempo agora de você ir de encontro, então vamos de encontro. É tempo de dar de dedo no nariz, então vamos dar de dedo no nariz. Glória ao nome do Senhor. Tudo isso ao mandado do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, aleluia. Por esta palavra, o Senhor já manda dizer: você veio para esta terra, eu te coloquei na minha graça, para fazer a minha vontade. Depois você faz a tua vontade. Em primeira mão, em primeiro plano, é a minha vontade. E eu estou te mandando ficar, você está querendo ir. Eu estou querendo que você faça para a direita, você quer ir para a esquerda. Então eu te mando a minha palavra e te digo: eu não te mandei arredar o pé. Bendito é o Senhor. E quando eu ordenar, você vai. Quando eu disser, você faz. Se não, diz o Senhor por esta palavra: fica quietinho na tua. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Quero sim. Aleluia. Eu permito sim que chegue e bate na tua porta, te afronte, te fale isso ou aquilo, te dê de dedo em você e diga isso ou aquilo. Bendito é o Senhor, porque é a minha vontade que assim seja feito, para que você diminua e eu apareça e cresça dentro de você. Quando você chegar no ponto certo e exato, aí eu mudo o teu cativeiro. Glória ao nome do Senhor. Aí isso não vai te ofender mais.
aí isto vai ser outra página, e aí isto agora já não atingirá a você mais. Aí eu te mudo de fase, você vai ficar inabalável. E aí os mesmos dedos que apontaram, os mesmos olhos que te olharam, e a mesma boca que te ofendeu vai ser a mesma, os mesmos que vão te aplaudir, a mesma boca que vai confessar que realmente tu és meu servo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, bem-aventurados que se sujeitam à vontade do Senhor. A bem-aventurado é aquele que fala: olha, eu não queria, eu queria assim, 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 mas o Senhor me disse que é assim, 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 então seja feita a vontade dele. Glória a Deus nas alturas. Isso, irmão, deixa o coração do Senhor quentinho, bendito é o Senhor, em favor de você. Aleluia, pois Ele sente o que você sente o que nós sentimos. E Ele disse, Ele sabe, olha, meu servo queria assim, assim, mas está fazendo por amor a mim. Pai, lá na frente, vamos dar isso, aquilo. Aí o Senhor já está providenciando o bom e o do melhor para você. Está já te preparando o descanso, já está te preparando para um grande banquete. Bendito é o nome do Senhor, porque você tem que passar. Bendito é o Senhor. Não é a vontade dele que você sofra. O sofrimento faz parte do tratamento, mas Ele está te preparando curas, salvação e segurança para você. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então sempre o Senhor tem os melhores caminhos. E aí, Elias foi um desses que procedeu desta forma. Levantou lá Jezabel, dando uma de valente, isso, aquilo, de fato era, seu coração era duro, e mandou matar os homens de Deus. Mandou matar todos. E aí ficaram lá os profetas dela. Os profetas lá do Deus que ela servia, que era Baal. E tinha lá seus sacerdotes, seus discípulos. E aí os do Senhor se diminuindo. E a mentira prevalecendo, crescendo, a passos largos. Glória a Deus nas alturas. E aí foi indo, até que o Senhor falou lá para Elias, falou, olha, vai lá, faz isso e aquilo. Elias foi, propôs um duelo, um desafio, foi feito. E o Senhor se manifestou e ouviu a Elias sozinho. Ele peitou a mandado do Senhor aqueles 450 falsos profetas, mas que eram profetas de Baal. 450 profetas, fora o povo que assistia. Sozinho entrou diante deles. Foi indo, propôs o desafio de cedo ao meio-dia. Estavam todos exaustos, todos cortados. Fizeram barulho a rolé. E nada de Deus deles se respondeu. Elias até tirou um sarrinho, deu uma zombadinha para provar que realmente era mentira, para insultar mesmo. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Porque quando se tem a certeza do Deus que serve, não respeita outro que tenta se levantar. Glória a Deus nas alturas. E aí chegou a hora dele. Aí ele, em comunhão com o Senhor, foi lá e fez o que era para fazer, o que foi ensinado a fazer. Ele não foi ensinado a fazer, bendito é o Senhor, chegando, fazendo e acontecendo, anunciando para os quatro ventos, olha, agora vai acontecer isso e aquilo, e isso e aquilo outro, eu vou orar aqui, vou falar com Deus, e depois... Não é isso que o Senhor ensina. Glória a Deus nas alturas. O nosso Deus,
O Deus de Elias, ele ensina sempre a ser discreto, sempre a descrição acima de tudo. Bendito é o Senhor. E a intimidade que você carrega, você só não deve compartilhar com os quatro ventos. A intimidade que com o Senhor ela é preciosa. Bendito é o nome do Senhor. Só o mandado dele deve ser compartilhado. Ao contrário, não. Glória a Deus nas alturas. Então Elias já era educado nesta parte. E aí não disse o que ia fazer. O assunto dele era com o Senhor. E aí o anúncio aos quatro ventos era o Senhor que automaticamente iria fazer. Chegou, se prostrou quietinho. Bendito é o Senhor. Depois que o holocausto já estava encharcado, água escorrendo, empoçada. Aleluia. Aí o Senhor ouviu ele na obra e fendeu os céus e desceu fogo e consumiu até a água com pedra e com lenha e com novilho e com tudo. Aleluia. Aí o Senhor chegou a hora de encher ele de autoridade. Aí Elias, tomado pela virtude, por autoridade do céu, o povo ali de queixo caído, envergonhados, os profetas já com o joelhinho tremendo. Bendito é o nome do Senhor. Aí Elias, cheio de autoridade, lançou mão. Falou: olha, agora esses mentirosos, leva lá para aquele rio lá embaixo, mata tudo. Glória ao nome do Senhor. Aí foi aquela limpeza. Glória a Deus nas alturas. Jezabel ficou sabendo. Glória ao nome do Senhor. Os demais ficaram sabendo. Jezabel, enfurecida, falou: olha, avisa para ele que amanhã, neste mesmo horário, a vida dele vai estar como um daqueles profetas que ele mandou matar. Glória a Deus nas alturas. É assim que funciona um coração perverso, um coração traidor, um coração que não consegue se enquadrar na verdade, um coração endurecido. Tanto com ela que ficou sabendo, tanto com o povo que ali testemunhava. Via, mas não cria. Assim como foi com Moisés. Via o maná descendo todo dia, mas o coração continuava sendo de pedra. Até a própria pedra jogou água, mas o coração não jogava. O coração era duro. Via todo dia, mas o coração ainda era duro. Morreu sem crer e enxergando e não cria. Aleluia. O povo com Elias da mesma forma. Por isso veio o Senhor dizendo: bem-aventurados os olhos que não irão ver, mas que crerão. Glória a Deus na altura. Aleluia. Porque isso se chama fé. Quando se não vê, mas crê, isto é fé, e isto é agradável ao Senhor. E sem fé é impossível agradar-lhe. Glória ao nome do Eterno. E aí então, o que era para ser feito de acordo com a lógica de um coração sincero? Olha, eu não crio, mas olha o que aconteceu. O Deus que eu acreditava não respondeu. O Deus que eu não conhecia, esse respondeu. A este vou servir. É assim que funciona. De acordo com a nossa lógica. Mas a lógica de um coração falso diante de Deus não é assim. Prefere morrer abraçado com a mentira, abraçado com a razão de querer estar certo, mas não dar o braço a torcer. Vê os sinais sólidos, mas prefere negar-se e mentir para si mesmo. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Por isso que crer diante de operações, maravilhas, sinais, é louvável, mas não é tanta coisa. Não é grande coisa crer quando você está cheio de sinais e maravilha e prodígio. Por quê? Porque está sendo fácil. Muito fácil crer, está vendo, está ali. Mas crer por fé, sentindo na alma, isso é divino. Isso é só para os corações sinceros. Glória a Deus nas alturas.
Aleluia. O Senhor deu sinal claro há dias, poucos dias. Olha quando o Senhor nos trouxe para a obra de Deus, para a reestruturação. Aleluia. Estávamos em um lugar empobrecido, sufocados, tendo só o básico para não morrermos de fome, tendo tudo por fora, mas o espiritual estávamos ali no conta-gotas. O Senhor nos tirou tudo de fora. Aí, ó, congregamos na salinha mais simples possível, outros em garagem. Mas o Senhor nos enriqueceu de comida farta e sólida por dentro. E aí o Senhor nos encheu de sinais e prodígios e maravilhas. Era um culto diferente do outro. Milagre, arrebatamento, prodígio, visão, revelação, isso e aquilo, ó, transbordando. E aí muitos olhou e falaram, não, é o caminho certo. Não, é aquele povo que eu preciso estar junto, é por isso e tal. Desse jeito é fácil. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor enriqueceu seus corações sinceros ali, da mesma forma. Aí de repente o Senhor foi na torneirinha e foi fechando. Foi fechando, foi fechando. Aleluia. E olha aqui. Olha os corações sinceros aqui até hoje. Bendito é o nome do Senhor. Porque diz a palavra, bem-aventurado aquele que serve ao Senhor não por vista. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor opera poderosamente como está operando. Aleluia. Mas da descrição. Na descrição, para não chamar muita atenção. Aleluia. Porque se fizer muito barulho aqui, se o que o Senhor faz aqui for muito visível, chama a atenção de insetos indesejáveis. Glória ao nome do Senhor. Santo. Então o Senhor controla a obra. Aleluia. Controla um pouquinho. Para que não venha coisas indesejáveis. Mas os que estão aqui, que já entenderam a obra, como funciona, e que vai prevalecer a simplicidade do Espírito nesta obra, já entenderam tudo e estão enriquecidos. Glória a Deus nas alturas. Aí ela falou, ó, vou matar ele. Seu orgulho foi ferido, ela foi desmascarada, ela falou, ó, vou matar. Avisa ele. Aleluia. Aí o Senhor já deu uma afastadinha de Elias. E ele já tremeu. Não tremeu, não temeu diante do povo e dos profetas. Aleluia. Porque estava tomado pelo Senhor, ali na virtude, no auge. O Senhor ali do lado dele, batendo no ombro, olha, estamos juntos, Elias. Preocupa não, meu filho. Pronto, qualquer um, quando o Senhor chega, fica forte e poderoso. Aí quando tudo esfriou, que voltou à normalidade, o Senhor também se ausentou um pouquinho, para ficar só o Elias. Aleluia. Aí ele tremeu. Aí correu, não correu dos homens, dos 400, mas correu do anúncio de Jezabel, de uma mulher. Aleluia. Porque nós, sem o Senhor, não somos nada. Nós, sem Ele, corremos de qualquer um. Sem Ele, nada podemos fazer. E o Senhor só mostrando para Elias que aquela operação lá com os 400 foi Deus e não Elias. Era Elias, o Senhor falando, viu, Elias? O que aconteceu ali foi eu, viu? Só usei de você, viu? Foi você não. Aí ele já entendeu. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então o Senhor faz assim conosco. Às vezes ele dá uma afastadinha e aí nós começamos a temer alguma coisa. Por quê? Porque depende dele. E sem ele nada fazemos. Mas ele está no controle da situação. Aí ele correndo, foi triste. O Senhor permitiu chegar o tempo da tristeza o visitar. E ele tomado ali,
pelaquela tristeza, aquela angústia, deprimido, no calor escaldante. A única sombra foi de um zimbro. E zimbro é uma árvore do deserto que ela não tem muitas folhas, poucas folhas, mas que dá uma sombrinha mais ou menos para quem não tinha nada. Glória ao nome do Senhor. O Senhor preparou para ele aquela sombrinha pequena do zimbro ali, como que dizendo, viu, Elias, aqui é só para descansar, não é o destino. Glória a Deus nas alturas. Aqui é só uma pausa, Elias, mas não é o teu destino. O conforto vai ser só no teu destino. Aqui é só para descansar. Glória a Deus. Aleluia. Aí ali, exausto, não entendendo nada, com medo, exausto, e já tomado por angústia, disse, Senhor, toma a minha vida. Não sou melhor do que meus pais, ou seja, não sou melhor do que aqueles que honraram a tua palavra e morreram, então me leva também. Glória ao nome do Senhor. Aí dormiu. E se o Senhor fosse atender a Elias, como queria ficar os grandes feitos que o Senhor fez através dele e de seu sucessor aqui para frente? Às vezes tudo que o Senhor pode fazer para nós é não nos atender no que estamos pedindo. Aleluia. Às vezes tudo do melhor que Ele pode fazer é não nos atender. Se olharmos para trás, nós somos prova disso. Quantas vezes que já pedimos coisas para o Senhor, que hoje temos a certeza de que o Senhor tivesse nos atendido, estávamos só no prejuízo. E a gente fala, meu Deus, eu pedia isso para o Senhor, olha só se o Senhor tivesse me atendido. Aleluia. Então no não do Senhor tem misericórdia. No sim dele tem favor e benevolência. Glória ao nome do Senhor. O que importa é estar em dias com Ele. Aleluia. Aí o Senhor Elias lá tristão, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor, tal. O Senhor falando, coitado do Elias. Aí foi lá e dormiu. Aí dormiu, o Senhor falou para o anjo, vem, desce lá, faz isso e isso para ele. Aí o anjo veio, ó, rapidinho, alegre, para dar notícia para ele. Pois eles têm prazer de nos servir, de nos atender. Ah, se soubéssemos o regozijo que tem os anjos de Deus em nos acompanhar, em acompanhar este povo. Aleluia. Em fazer alguma coisa em prol de um dos seus, a um dos servos de Deus. Eles se alegram também e vibram para a nossa vitória. Glória ao nome do Senhor. Aí Elias, o anjo chegou. Elias, a canseira era grande. Ele acordou meio atordoado. O que foi? Ei, come e beba aqui, ó. Eu trouxe para você. Aí aqui, ó. Aí o anjo falou assim, ó. Da cabeceira dele, ó, pão cozido com brasas e uma botija d'água. Come e beba aí, Elias. Porque a tua jornada é muito longa. Glória a Deus. Aí ele ali meio atordoado, com fome, com toda certeza, cansado, comeu ali, achou que estava até tendo uma visão, assim como Pedro. Provavelmente ele achou a mesma coisa. Comeu, bebeu e já imediatamente já dormiu de novo, exausto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Às vezes a pausa que o Senhor dá na tua vida, às vezes o descanso que Ele permite você dar, um breve descanso, é o que vai fazer você ir muito além do que você pensa que vai. Glória ao nome do Senhor. Às vezes você pensando, o Senhor me preparou aqui, me deu esta pausa agora, estou tranquilo, já pode vir, Senhor. E o Senhor olhando para você e fala, não, posso ir, é? Aham. Você só está comendo um pouquinho, só estou te dando uma pausa para você ir mais longe ainda. Glória ao nome do Senhor. Já viu como que funciona um arco e flecha? Se pegar aqui, ó, vai puxando, está em movimento, vai puxando, está em movimento.
Quando não dá para puxar mais, existe a pausa. Imagina se a flecha pudesse falar: pronto, não tenho mais nada que fazer. É a hora que o atirador abre ela e ela vai embora. Vai longe. Um pouquinho que ela andou para trás, ela achou que era o limite. Quando parou, ela falou: ah, pronto, a pausa. Pausa. Viajou para o destino certo e final. Glória ao nome do Senhor. Então, por esta palavra, o Senhor te fala: eu só estou te pegando e coloquei até agora em um pequeno movimento. E estou te puxando, puxando, puxando. E você olha e fala: mas meu Deus, mas ó, fulano progride, fulano cresce, Bertano vai avante, eu não consigo, parece que eu estou andando para trás, Senhor. O que está acontecendo comigo? Eu quero andar, não consigo, eu quero fazer, não posso, eu quero fazer tanta coisa e não vai, a coisa não rende, todo mundo passando e eu andando para trás. E o Senhor fala: não, eu só estou te fazendo de você uma flecha. Estou te puxando um pouquinho para trás. Aleluia. Daí daqui a pouco eu te coloco no descanso. E quando você pensar: agora pode vir, Senhor, eu falo para você: não, agora você que vai. E vai te mandar avante. Aí você vai sair como um raio em cima desta terra. Glória ao nome do Senhor. Tomado pela virtude, como Elias foi tomado por Deus, para anunciar, para proclamar, para que vissem que era Deus nele. Aleluia. Para que vissem a palavra de Deus na boca dele. Glória ao nome do Senhor. Para que os frutos do céu fossem manifestos através dele. Glória ao nome do Senhor. Que quando ele se pôs diante de Obadias, ele falou: vai lá falar com Acabe, eu vou estar aqui esperando. Oh, não, o que eu fiz? Você quer que eu morra? Porque vai que eu vá, e ele vem e o Senhor te arrebata daqui, chega aqui, não tem ninguém, ele vai me matar. Não, vai e fala que eu estarei aqui. Glória ao nome do Senhor. Porque todos sabiam que Elias era homem de Deus, era como um raio que o Senhor levava para cá, tirava para cá, levava para lá. Ele não mandava nele, a vida dele era do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor te fala: estou te preparando para fazer de você como um raio em cima desta terra, que vai para o oriente, para o ocidente, para o sul, para o norte. Você, eu te fiz como filho do vento. Glória ao nome do Senhor. Tudo isso é um preparo que eu estou te dando, para que a minha verdade seja cravada em ti, e no abrir e fechar da tua boca, no manusear das tuas mãos, no manusear dos teus dedos, no andar dos teus passos, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí Elias ali acordou. Aí o anjo falou: Elias, o Senhor falou: acorda ele de novo, ele precisa de mais um pouquinho. Aí lá de novo, o anjo: Elias, ó, come e beba mais um pouco, sua jornada é muito longa. Isso aí não é o suficiente, vai precisar de mais. Aleluia. Vai precisar de mais. O Senhor olha para a sua obra agora e diz: vai precisar de mais. Aleluia. Vai precisar de mais. O que vocês têm ainda não é suficiente para cruzar o deserto que está vindo. O que vocês têm agora não é suficiente para levar vocês além do Horebe, além do Sião, além do Sinai, além do Jordão, além do mar que tem pela frente. Glória a Deus nas alturas. Então o que eu vos dei nesta obra, diz o Senhor, precisa de mais. E bem-aventurado quem tem fome, quem tem sede. Aleluia. Porque eu vos servirei, diz o Senhor. Aleluia. Aí Elias comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. O que o Senhor nos manda pela palavra é que nos faz cruzar este deserto. Aleluia. O pão que vem do céu
Ele nunca morre dentro de nós, Ele nunca se desfaz, Ele é infinito para nos saciar. Glória ao nome do Senhor. A palavra não envelhece, aleluia. Tem palavras que nós lembramos que o Senhor falou conosco como uma flecha no coração, quando entramos nesta graça, ou quando ainda éramos crianças. Vamos levar para a sepultura e nunca vai sair de dentro de nós a palavra da vida, aleluia. E quando nós estivermos lá nos dias eternos, vivendo a eternidade, vivendo lá, desfrutando das delícias da glória, daqui a bilhões de anos, trilhões de anos, em um dado momento vamos parar e pensar, vamos lembrar que aqui quando estávamos na terra, e um dia enfrentando uma guerra terrível, uma angústia, uma situação difícil, viemos chorando, e a palavra do Senhor atravessou as dimensões, atravessou o sol, atravessou o Atlântico, atravessou estas nuvens, atravessou os tetos, bendito é o Senhor, e entrou e atravessou a parede da carne, entrou no nosso coração e salvou as nossas almas e nos alegrou e nos deu vitória. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado quem guarda o pão que eu mando, quem não despreza o maná que eu mando, diz o Senhor, pois isso tudo é comida que nos vai fazer caminhar para a eternidade. Quando chegar lá, ainda continuaremos a carregar a voz do Deus verdadeiro dentro das nossas almas. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, a palavra não morre. Bendito é o nome do Senhor. O que eu falei você não lembra? Eu lembro, eu cumprirei. Bendito é o nome do Eterno. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Por que o Senhor fala, bem-aventurados que guardam a minha voz, bem-aventurados que ouvem os meus mandamentos e os praticam, bem-aventurados que guardam no tábua do coração com carinho a minha voz, a minha palavra. Por quê? Porque sempre tiveram aqueles que ouviam e comiam e comem da mesma palavra, mas despreza, que não dá importância, aleluia, que prefere deixar de lado e seguir com as próprias razões, aleluia. Por isso o Senhor fala para os judeus, guardem minha palavra, porque muitos a pisam, aleluia. Como que pisam? Olha, se formos aqui nos provérbios, está descrito aqui, alma farta pisa em favos de mel, mas para o necessitado e faminto, todo amargo é doce. Mesmo que o Senhor mande uma correção, mesmo que a palavra pegue aqui e dá 2, 3, 5 lambadas, Ele vai dar glória. O amargo que está saindo aqui, para Ele é doce. Por quê? Porque é a voz do Senhor falando. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele está faminto. Pode mandar, Senhor. Eu tenho fome e sede de justiça. Eu tenho fome e sede da Tua palavra, da Tua voz. Manda, Senhor. Fala comigo. Não consigo viver sem a Tua voz. Aleluia, aleluia. Diz o Senhor, eu sempre te farei você faminto pela minha palavra, porque o meu maior prazer é te servir. Aleluia, aleluia. Faminto e necessitado de quem não necessita de nada, pobre, mas rico de tudo. Aleluia. O Senhor trabalha, Ele sempre vai ser contraditado. Bendito é o nome do Senhor. Os mais inferiores e pequenos, mas os mais sábios desta terra. Glória a Deus das alturas. Aleluia, aleluia. Aflitos, perseguidos, aleluia, mas nunca derrotados. Bendito é o nome do Senhor. Pequenos, mas os maiores. Glória a Deus nas alturas. Inexprimíveis, sem valor nesta terra, inexpressivos, mas príncipes na glória. Aleluia, esse é o nosso Deus, é o Deus que nós estamos servindo, diante de uma terra corrompida pela idolatria, que veneram homens que morrem. Glória ao nome do Senhor, feitos do mesmo barro, aleluia.
aleluia, mas que desprezam a verdade, mas ouvem aqueles que também é de barro. Glória a Deus nas alturas, mas ainda tem os Elias nesta terra, ainda tem aqueles que estão soterrados em um buraco, só sendo alimentados com pão e com água, aleluia, seja pão de dores e água de angústia, não importa, mas estão vivos na minha presença, aleluia, e o Senhor te fala por esta palavra, eu te achei neste buraco, eu te encontrei nesta caverna, os meus olhos estão te assistindo, glória ao nome do Senhor, aleluia, e eu vou chegar com voz potente e falar, buraco, aleluia, soba para cima, para que o meu servo também saia, glória a Deus nas alturas, caverna, se abra, para que o sol irradie meu servo, glória a Deus nas alturas, glória ao nome do Senhor, aleluia, pão e água, é o que está te mantendo vivo. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Senhor, que saudade de uma comida mais diferente, Senhor, que saudade de sentir o Senhor me envolver com a Tua glória, eu sair marchando, Senhor, que saudade de ver o céu abrir, eu assistir a glória do Senhor, mas Senhor, eu estou aqui, estou preso, não consigo nem dar glória, mas eu sei que aqui é verdade, eu sei que aqui é a Tua graça, eu sei que aqui é verdade, por quê? Porque você só está sendo alimentada de pão e de água. Que pão e água? Pão e água, palavra, você sabe, pão, doutrina, água é o que você te leva ao céu. Pão e água, doutrina e salvação. Pronto. É o que te mantém vivo e que vai te manter vivo. Glória ao nome do Senhor. Pão e água, doutrina e verdade. Pronto. Pão e água, doutrina, verdade. Tudo básico. Mas é o que mantém vivo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Botijinha de ar e um pãozinho sobre o braço. Verdade e doutrina. Aleluia. Aí depois ele mandou ele lá, quando ele pregou a seca, mandou ele lá para o ribeiro de Quiriate. E na caverna ficou lá. Aí o ribeirinho trazendo água. E os corpos trazia carne. Cedo, pão e carne, salvo cedo. E à tarde. Comida básica. Verdade e doutrina. Aleluia. É o que mantém vivo. Aí de vez em quando Elias comia uma comidinha diferente. Por quê? É como ele comeu aqui junto com os profetas. O Senhor tomou ele com poder. Aí o Senhor respondeu com fogo. E ele, cheio de autoridade, falou: vai lá, mata eles. E a glória de Deus saindo pelos poros dele. Aleluia. Porque quando o Senhor nos toma, nós não importamos mais com o básico da vida. A gente já quer subir para a glória. Aleluia. 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 Então, de vez em quando o Senhor manda uma comida especial. E o Senhor está dizendo: vai ter mais. Precisa de mais. Aleluia. Daqui uns dias eu vos encontro nesse deserto e vou abrir o celeiro e vou preparar uma mesa farta com muita especiaria. Mas diz o Senhor, é o básico, verdade e doutrina que vai fazer você ver a minha face. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Os que quiseram adoçar muita, aleluia. Os que quiseram adoçar muita coisa, temperar onde não precisava, aleluia, não está aqui mais entre nós. Os que quiseram adulterar algo santo, que não precisava, já não estão mais entre nós. Os que quiseram pintar um quadro mais belo da história, procure aí, também não está entre nós. Glória ao nome do Senhor. Os que quiseram mudar o básico, mas que faz ver a face de Deus como ela é, também não está entre nós. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Quem contenta com o básico, com verdade, com a doutrina e com a verdade, aleluia, são esses os que vão provar das maiores delícias pela eternidade. Glória ao nome de Jesus. São os que contentam estar em um buraco onde poderiam estar em muitos outros lugares. Aleluia, aleluia, mas que está num buraco alimentado com pão e com água, em troca de não perder a vida eterna. São esses que terão as maiores liberdades pelo meu reino, diz o Senhor. Aleluia. São os que contentam em ficar escondido em uma caverna, esperando que eu chame. Aleluia, por não negar o meu nome. São esses os que vão ter acesso de entrada e saída em palácios reais. Glória ao nome do Senhor. São esses que aceitam andar na caloria do deserto e entrar em uma cidade, olhar para um e para outro, e ver um maneando a cabeça, ver o outro dando as costas, ver um zombando. Glória ao nome do Senhor. Mas que preferem suportar isso do que negar o meu nome. São esses que vai ter lugares nas praças, que quando andar pelas ruas, aleluia, os próprios reis vão tirar, aleluia, vão ter que inclinar um pouquinho em respeito a você, aleluia, porque serão obrigados? Não, mas porque serão voluntários a fazer. Glória ao nome do Senhor, em respeito ao nome que você decidiu nunca negar. Glória ao nome do Senhor. Por isso que eu vos falo, se não me negar aqui, eu também não negarei. Se me honrar aqui, eu vos honrarei. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aí saiu forte, saiu e foi, e entrou em uma caverna, foi para Horebe, o monte de Deus, passou ali a noite. Aleluia. Aí se escondeu ali na caverna. Aí o Senhor encontrou ele lá. Aleluia. Porque aonde está um servo de Deus, não importa o buraco que esteja, a voz e os olhos do Senhor vai te achar lá. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor falou: o que fazes aí, Elias? Aleluia. O Senhor perguntou por que ele não sabia? Não. O Senhor sabe de tudo. Onisciente. O Senhor perguntou: o que fazes aí, Elias? Para que Elias pudesse falar qual era a tua motivação e qual era o teu propósito. Ah, Senhor, é porque isso e aquilo, e matar os teus profetas, derrubar os teus altares, deixar o teu conserto, e agora busca a minha vida também, por isso que eu estou aqui. Aleluia. Aí o Senhor disse: sai para fora. Glória a Deus nos alturas. Aí ele saiu para fora. Glória a Deus nos alturas. Aleluia. O Senhor te diz: sai para fora. O Senhor fala por esta palavra: sai para fora. O que eu quero te mostrar, o que eu quero falar, o que eu quero fazer você ver, enxergar, entender, proclamar, não está no fundo da caverna, está fora dela. Sai para fora. Aleluia. Aleluia. Eu te achei já, sai para fora. Você não vai correr e se esconder de mim. Sai para fora, é a ordem da palavra. Glória a Deus. Aí Elias saiu. Aí eis que passava o Senhor. Passava o Senhor, e como também um grande e forte vento. Elias já notou o Senhor ali. E diante do Senhor o vento terrível. E foi acabando com tudo, e fendendo as penhas, derrubando rocha e quebrando isso e aquilo. E o Senhor não estava no vento. O Senhor estava lá, vendo o vento fazer. O vento estava na ordem dele, no controle dele. Aleluia. Aleluia. E nós devemos temer aquilo que o Senhor não está. Se o Senhor não está, é porque é fraco. Se o Senhor não está, é porque é vencível.
Dá para enfrentar. Aleluia. Era o Senhor querendo dizer para Elias: Elias, você deve correr? Sim. Quando eu estiver no assunto e eu falar corra, você corra. Agora, se eu não estiver, pode acabar tudo ao redor de você. Se eu não estiver na situação caótica e estiver olhando para você, vai quebrar, vai demolir tudo do teu lado. Você vai ficar de pé. Aleluia. Aí também depois veio o terremoto. O Senhor também não estava no terremoto. O Senhor ali, junto com Elias. E Elias assistindo. Aí veio o fogo também, acabando com tudo. E Elias aí olhando. Tudo sendo consumido em volta dele, tremendo, e o vento e aquilo fica acabando com tudo. E Elias ali, tranquilo, junto com o Senhor. O Senhor não estava no vento, no terremoto, no fogo, mas estava dentro de Elias. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então o Senhor já diz para a sua igreja por meio da palavra: aleluia, eu estou dentro de você. Você está temendo o barulho das águas, o rugido das nações. Você está temendo rumores de guerra. Você está temendo pestilência. Você está temendo a fome, está temendo a necessidade, está temendo a carestia, está temendo isso, está temendo aquilo. Fulano de tal temendo. Diz o Senhor: se acalma. Para um pouco, olha para mim, porque eu estou do teu lado, eu moro dentro de você, estou te assistindo do teu lado, te chamei para fora, por isso que você está ouvindo esta palavra, para eu falar contigo. Aleluia. Diz o Senhor: não estou naquilo, tudo aquilo está no meu controle, eu estou aqui do teu lado, estou aqui junto com você, estou aqui morando com você, estou aqui viajando com você, estou aqui te esperando daqui 2, 3, 4 anos na frente, estou aqui já te esperando, estou do teu lado, você tem a mim, diz o Senhor. Eu não estou lá, eu estou aqui, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Ó pequena obra, ó pequeno povo, povozinho de Jacó, bichinho de Jacó. Aleluia, eu estou convosco, só eu resgato Israel, só eu posso vos salvar, e eu já dei a garantia certa de que eu estou aqui, e de que o meu sangue corre nas tuas veias, diz o Senhor. Aleluia, e ninguém, nenhum inimigo vai vos achar, porque vocês não estão escondidos em um buraco, vocês estão escondidos pelas minhas asas. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aí o Senhor também não estava naquilo tudo. Aí depois, olha, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aí, quando o Senhor falou, esta voz mansa e delicada, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Glória a Deus nas alturas. O Senhor falou: sai para fora. Aleluia. Deu uma seguradinha e ficou lá com ele. Aí aconteceu tudo isso. Aí a voz mansa e delicada. O que o Senhor estava querendo dizer para ele? Para ele terminar de sair da caverna. O Senhor falou a primeira vez, ele se pôs avante. Aí veio o vento, ele parou. Já estava quase na saída. Aconteceu tudo de fato. Aí a voz mansa e delicada falou com ele, falou: sai para fora, Elias. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora. Por quê? Porque certamente estavam os vestícios do vento, a poeira, os vestícios do fogo, do terremoto. Glória a Deus. Ele envolveu, aleluia, e saiu para fora. Então disse o Senhor: eu não quero você temendo o bramido das nações, a fúria do inimigo, o barulho do inferno.
o barulho da guerra, o rugido dos povos. Diz o Senhor, não quero você temendo a nada disso. Porque eu não estou nisso, eu estou do teu lado. Mas o que você deve temer, honrar e respeitar e ir de encontro é com a minha palavra. Glória a Deus nas alturas. Se não for o Senhor, fica em paz, fica tranquilo. O barulho vai chegar a hora de acalmar. Mas quando eu falar, se põe de pé e sai para fora. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, porque eu já te dei a capa da verdade, já te dei o coturno, já te dei as ferramentas, já te ornamentei com vestes sacerdotais, com vestes reais. Glória ao nome do Senhor. E tampou o rosto com a capa. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor traz pela palavra, querendo dizer que a minha força humana desapareça e que eu só enxergue com as janelas da minha alma. Bendito é o nome do Senhor. O que prevaleça diante de Deus seja a sinceridade da minha alma e a minha matéria, corpo, vontade, paixões humanas, atrás da verdade de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor falou, pôs a entrada da caverna. Aí o Senhor falou de novo, que fazes aqui, Elias? Aleluia. De novo o Senhor querendo tirar dele qual era a motivação. Se ele não tinha desistido de sofrer, se ele não tinha desistido de padecer, de se esconder, de padecer, de ser perseguido. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor olha para a sua igreja. E lá no início, quando o Senhor nos colocou nesta graça, o Senhor falou, o que você faz aqui? Aí a gente responde, Senhor, eu entrei nesta graça para me dar a minha vida por Ti. Não importa se faz isso e aquilo comigo, se faz isso e aquilo, se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou Te honrar, eu vou Te fazer isso, não importa as guerras. E o Senhor, tá bom, então, beleza. Aí mandou o vento soprar, as provações vir, o fogo da prova te alcançar, o terremoto chegar e tremer as bases da tua vida. Aleluia, e os anos foram se passando. O Senhor agora te colocou aqui no cume do monte, fora da caverna. Aleluia, já estamos no pico do monte, só esse povinho, só bem no pico do monte. O Senhor te tirou para fora para falar com você pela palavra. Aí o Senhor agora, no nível que você está, no tanto que você está sofrendo, no tanto que você já sofreu, o tanto que você sabe que ainda vai sofrer. Aí o Senhor agora olha pela palavra e agora já te pergunta, não é mais para Elias, é para mim, para você. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor pergunta, que fazes aqui ainda nesta obra? O que você está fazendo ainda nesta obra? O que você ainda está fazendo nesta obra? O Senhor sabe a resposta. Ele quer tirar de você. Se a tua motivação continua sendo a mesma de antes. Porque muitos lá no começo falaram as mesmas coisas. Senhor, jamais vou te negar. Negaram. Senhor, jamais vou te trocar. Já trocaram. Senhor, nunca vou mexer na tua palavra. Mexeram. Senhor, nunca vou acrescentar. Acrescentaram. Senhor, eu vou nunca na prova vou te negar. Negaram. Senhor, não vou te trocar pelo homem bonito, pela mulher bonita. Já trocaram. Aleluia. Quantos que falaram as mesmas coisas? Olha do lado. Não está mais entre nós. Por isso o Senhor chega agora com esta palavra de novo e pergunta, o que fazes aqui ainda? Continua a mesma motivação? Diz o Senhor, não tente me enganar. Bem-aventurado o coração sincero que derrete quando o Senhor confronta ele. Senhor. Tomara que não tenha, mas se tiver, Senhor, vacilei, errei. Tem misericórdia. Glória a Deus. Tem muitos que ainda falam, Senhor, eu estou aqui pelos mesmos motivos. Não te troco, eu posso passar fome. Eu vou para a rua.
Glória a Deus. Eu me envolvo em saco. Eu ando descalço o resto da vida. Glória a Deus. Eu louvo a míngua, mas jamais vou negar a tua verdade. Se tiver que mandar mais fogo, mande. Se tiver que mandar vento, mande vento. Se tiver que mandar terremoto, mande terremoto. Mas não saia de perto de mim, porque a minha motivação é a mesma. E se tiver um coração balanceado, que sabe que falhou diante do Senhor, o Senhor te diz, se derreta agora, que do pó eu posso te erguer de novo. Sou eu que mando pro pó e sou eu que levanto dele. Glória a Deus das alturas. Aleluia. Então o Senhor pergunta, que fazes aqui ainda? Dá para continuar? Dá? Se dá para continuar, diz o Senhor, então vamos continuar. Vamos até o nome do Senhor. Se ainda está de pé o nosso pacto, o teu pacto comigo, então diz o Senhor, vamos continuar então. Vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí ele respondeu, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso, derrubaram teus altares, derrubaram teu conselho, fizeram isso e aquilo, e busca a minha vida para tirar, e só eu fiquei, isso e aquilo. Aí o Senhor falou, Elias, vai e volta pelo teu caminho. E vai para o deserto de Damasco. E vem, unge isso, unge a Azael, unge lá Jeú, unge Eliseu, profeta, no teu lugar. E o que escapar de Azael, matava a Jeú, o que escapar de Jeú, matava a Eliseu. E também, Elias, escuta aqui, eu vou te falar uma coisa, Elias, não é só você não, rapaz. Ficou ainda mais 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não beijou. Aleluia. Quem não muda o propósito, quem não muda a motivação de honrar o Senhor, quem não desiste disso, quem não desiste da verdade, da doutrina, quem não cansa-se de padecer pelo amor do Senhor, quem não se cansa de fazer o bem, de lutar pela obra, quem não se cansa de sofrer, quem não arreda o pé da onde o Senhor colocou, ganha o direito do Senhor contar os segredos mais escondidos que há. Ganha o direito do Senhor chegar e falar para você assim, meu amigo. Quem não arreda o pé da verdade, ganha o direito de, como aconteceu com Abraão, do Senhor falar com ele, Abraão, sai para fora e tenta contar as estrelas. Glória a Deus nas alturas. Aí depois foi chamado o amigo de Deus. Aí quem não arreda o pé, quem não se esconde, não tenta se esconder diante de Deus pelos seus maus feitos, e tem um coração sincero, ganha o direito, como Davi ganhou, de ser chamado segundo o coração do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então diz o Senhor, se você ainda está aqui e não vai arredar o teu pé, que diz o Senhor, eu vou começar a contar para você coisas escondidas. Eu vou falar para você o que eu estou escondendo. Eu vou te revelar, eu vou te mostrar. Você vai entender, você vai conseguir enxergar, você vai progredir. Eu vou te trocar de monte, diz o Senhor. Aleluia. Eu vou te colocar um pouquinho no monte mais alto, para você enxergar um pouco mais além. Glória ao nome do Senhor. Eu
eu vou te tirar do A, vou te colocar no B, vou te tirar do B, vou te colocar no C, vou te tirar do C, vou te colocar no final do alfabeto, do final vou te colocar para frente, porque você já ganhou meu coração. Aleluia, as regras humanas não valem para mim, leis humanas não valem para mim, lógica humana não vale para mim. Eu contrario a física, eu contrario a química, eu contrario a ordem da biologia, a natureza está na minha mão, as ordens estão na minha mão, eu fiz a tabela periódica, eu do céu e da terra, diz o Senhor, então eu faço da forma que eu quiser. Então te anuncio o Senhor pela palavra, eu vou encontrar os meus amigos nos próximos dias, e te diz o Senhor, aleluia, o que eu farei, aleluia, o meu povo saberá, o que eu vou te contar, meu povo saberá, mas algumas coisas será só para você, meu amigo, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aí eu preparo o tempo dele lá na caverna, o tempo do medo, o tempo de correr, acabou. Aí o Senhor falou, agora desce. Desce do monte. Unge Hazael rei. Unge Jeú, rei também de Israel. Unge lá Hazael, rei da Síria. Jeú, rei de Israel. E unge Eliseu também. Ele vai ficar no teu lugar. Teu tempo já está acabando. Minha obra vai continuar. Então, unge lá. Aí o que ele achou lá que seria derrota, que estava pedindo morte, glória ao nome do Senhor. O Senhor não leva servo de Deus quando ele está fadado ao fracasso, derrotado, se sentindo no pó, não. Primeiro o Senhor leva ele no monte, exalta, dê força para ele, aí ele desce. Aí quando ele tanto faz, viver ou morrer, não é uma coisa só para ele. Se falar para ele, ó, tem mais 60 anos pela frente, ele fala, glória a Deus. Se falar para ele, amanhã você vai, glória a Deus, não importa mais, ele é imbatível, nada mais abala ele, nem a morte, glória ao nome do Senhor, porque a morte ele já não teme ela mais, ele já aprendeu com o Senhor que não se deve correr do barulho do vento, da força do terremoto, do calor do fogo, aleluia, e muito menos da morte. Por quê? Porque ele está do lado do Senhor, e o rei que tem o dono da vida já mora dentro dele. Então o que significa a morte? Ele já perde o medo da morte, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aí o Senhor tira de baixo, coloca em cima, bendito é o nome do Senhor. Aí quando ele cumpriu a missão dele, ungiu lá, rei de fulano de tal, rei também aqui, e ungiu Eliseu. Pouco tempo depois, olha Elias virando um raio para cima, glória ao nome do Senhor. É assim que o Senhor trabalha. Aí o Senhor falou, e há de ser que quem escapar da espada de Hazael, vai matá-lo a Jeú. Quem escapar de Jeú, matá-lo a Eliseu. Glória ao nome do Senhor. Porque quando o Senhor ordena que é para ceifar, que é para acabar, bendito é o Senhor não deixa saída para os inimigos do povo de Deus. Quando escapa aqui, pega aqui. Quando tenta escapar, ele pega lá. Não tem como fugir da palavra, não tem como fugir da verdade, não tem como sair fora. Bendito é o nome do Senhor. Se decidiu já se corromper, é impossível sair desta obra ileso. Glória ao nome do Senhor. Tenta escapar do irmão Bertão. O irmão Bertão não tem poder de nada. Tenta escapar do irmão Cicrano. Ele também é só mais um. Mas diante do porteiro chamado Cristo Jesus, não é também Eliseu mais, é Cristo. Não escapa. Glória ao nome do Senhor. Diz o Senhor, nenhum inimigo prevalecerá contra a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Seja inimigo na carne, seja inimigo nos ares. Diz o Senhor, mando fogo em tudo, mas não vai prevalecer contra um pequeno meu. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Já vou encerrar a palavra. Não queria estar mais pregando, mas o Senhor ainda não mandou encerrar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E quando ele foi, aí foi passando, já tinha ungido Hazael, você vai ser rei da Síria, viu? E Jeú, o Senhor mandou te ungir.
falou isso que é para você fazer. Aleluia. Agora só falta Eliseu. Aí o Senhor falou, Eliseu está em tal lugar. Vai lá Elias passando. E Eliseu lá, trabalhando, arando a terra com as 12 juntas de boi dele, cuidando da vida. Sem pensar em nada, tranquilo, achando que estava só trabalhando mais um dia. Aleluia. De repente o homem de Deus chega do nada. O Senhor, Ele não avisa muito quando vai chegar. Ele só diz para vigiar. Glória a Deus nas alturas. De repente Ele chega e você está arando a terra. Você está cuidando dos teus afazeres e a obra já chegou. A obra já aconteceu. O socorro já chegou. Glória a Deus nas alturas. Ele só avisa que vai chegar, mas não avisa como nem por onde Ele vai vir. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados que estão vigiando, porque o esposo está vindo aí. Glória a Deus nas alturas. Bem-aventurado quem está atento, porque Cristo Jesus está passando para lá e para cá no meio do seu povo. E alguns infelizmente não notam, mas Ele está passando como nunca. De vez em quando Ele lança um pouquinho do vestido dele, esbarra em um. A glória de Deus toma ele, o vestido esbarra em outro. O sobrenatural toma ele, esbarra dali, ele sente o corpo queimar, arrepiar. A angústia, a tristeza já vai embora. Bendito é o nome. De repente o Senhor passa ali, ele já entende algo profundo. Aí o Senhor fala, fica quietinho, é só para você. E o Senhor movimentando a sua obra. E diz o Senhor por esta palavra, eu vou lançar a minha capa na minha obra. Aleluia. Bendito é o Senhor. Precisa demais. Glória ao nome do Senhor. Ali o Senhor vai lançar a capa. Aleluia. Bem-aventurados que estão sendo prudentes, atentos, botijinha acesa, botijinha sempre cheia. Qualquer hora ele pode vir, qualquer hora ele vem. Então se ele vir daqui, ó, a botijinha está cheia. Glória ao nome do Senhor. Mas temos que cuidar das coisas da vida, temos que dormir. Beleza, mas a botijinha está cheia. Glória, eu vou cuidar do meu arado, como Eliseu estava arando a terra. Bendito é o nome do Senhor. Mas ele estava atento, ele estava vigilante. A botijinha estava cheia. Glória ao nome do Senhor. Aí de repente vem Elias, lá, cantão lá assim, só olhou o Senhor falou, aquele lá. A Senhor falou, faz assim com ele. E ele lá trabalhando, arando a terra com os bois. Bendito é o Senhor. Ele só arrancou a capa e já passou em cima dele. Aleluia. Quando Eliseu olhou, nossa, Elias, o profeta. Elias só passou a capa e bora. Aleluia. Sabia que o homem de Deus não jogava a conversa ao vento. Era um homem firme. Não era de duas falas. Não era de duas conversas. E aquilo ali significava um chamado. Era um chamado divino para ele. Que iria mudar a vida dele. Eliseu entendeu na hora. Aí ele falou assim, ó, vamos. Aí ele deixou os bois e correu após ele e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta. Querendo dizer, não fui eu que te chamei, viu? Você tem que voltar. Não tenta correr não, que não foi eu que te escolhi. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que tem certeza de que está aqui não é por Bertano Cicrano. Porque quem ainda acha que está aqui, porque foi pela família que estava, que convidou, que falou, que anunciou, que não sei o quê, diz o Senhor, você está enganado. O chamado foi do Senhor. Então não é responsabilidade do Bertano, do Cicrano, de salvar e de acalentar e de te carregar no colo aqui, não. Foi eu que te chamei, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Alguns querem jogar a responsabilidade. Não, é o fulano de tal. Está acontecendo isso é por causa dele na obra. É por causa do fulano de tal. Que não sei o que eu estou desse jeito. Não, diz o Senhor. Fulano de tal é só ele. Eu que te chamei aqui. Meu chamado é para você. Glória ao nome do Senhor. Vai e volta.
porque quem te escolheu foi o Senhor. É o que Elias estava querendo dizer. Aí veio o Senhor Jesus e depois apertou mais um pouquinho. O moço também estava lá. Rico, não sei o que, o Senhor falou, vamos. Deixa ele despedir. Ele falou, então, não precisa nem voltar. Deixa os mortos em terra mortos e pronto. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele falou, vai e volta. Aí ele foi e voltou. Aí Eliseu já falou assim, nossa, mas tem um tanto de homem de Deus junto com Elias aqui. E eu não oferecer nada? Não tem nada? Não, agora eu tenho. Foi lá já na hora, já matou 2 bois. Só ficou 10. 2 já morreu. E aí ele serviu para o povo, e assaram e tal, e comeram. Depois Eliseu atrás dele. Foi honrar o chamado dele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque os corações sinceros e voluntários nesta graça têm prazer em servir. Glória ao nome do Senhor. Tem prazer em servir, seja espiritual, seja material, não importa. Tem prazer em servir. Glória ao nome do Senhor. Como diz aqui a palavra, alguns, não sabendo, não tendo dom da hospitalidade, hospedaram anjos e não souberam. Paulo falou. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, aleluia. Seja anjo do céu, pode ser, mas nós somos anjos. Ou seja, muitos tribos sinceros, homens de Deus, foram desprezados por aqueles que não tinham a hospitalidade. Glória a Deus nas alturas. Aí Eliseu serviu e foi cruz, servir a Elias na missão, e eu no aprendizado, foi discipulado de Elias por um tempo. Aí depois aprendeu tudo o que tinha que aprender. Elias, o Senhor tomou ele e falou, pode propor alguma coisa aí para Eliseu. Propôs. Eu quero porção dobrada, dura coisa pediste, mas será atendido se você me ver partir. Eliseu fica aí, eu vou para... Não, eu vou com você. Não, Eliseu fica, eu vou... Não, eu vou contigo. Glória a Deus nas alturas. Chegou, foi cruzar o ribeiro. Não, eu vou junto. Elias bateu a capa, o riozinho abriu, passou, aleluia, em seco. De repente, olha de novo, o barulho do vento, de repente um redemoinho veio e pegou Elias e foi se ausentando dos olhos de Eliseu. Glória a Deus nas alturas. O Senhor falando, pronto, Elias, cumpriu a missão. Aleluia. Você não ia ser derrotado debaixo de um zimbro. Eu não ia te pegar lá debaixo do zimbro. Eu queria te pegar agora para te elevar. Glória ao nome do Senhor. Eu te preparei no monte para você descer e agora que eu pudesse te elevar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, servo de Deus não corre diante da ameaça e do fracasso. Aleluia, ele espera a providência e a ordem do Altíssimo. Glória a Deus nas alturas. E assim encerrou esta história. E agora o Senhor fala conosco, bendito é o nome do Senhor, que estamos neste monte, e que o Senhor está falando, nos tirou para fora e nos conforta, e que pela palavra está vindo pão quentinho e água da vida para as nossas almas. Bendito é o Senhor. Glória a Deus eterno. Então o Senhor reafirma, não arrede o teu pé. Bendito é o Senhor. Quando eu mandar, aponte o dedo. Quando eu te mandar, vá para o norte, vá para o sul, mas fique debaixo da minha ordem. E não tema a chacoalho de moita e nem a tremor de terra, porque eu estou contigo. Bendito é o Senhor. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém.